fato. É, continuando aqui, quando que a saúde do trabalhador passou, portanto, a fazer parte do SUS, né? E por que isso é importante, né? É importante o movimento de ter a saúde do trabalhador dentro do SUS, né? A saúde do trabalhador nasce com o próprio SUS, a política, né? A política nasce com o SUS e já com uma das políticas talvez mais avançadas que tem, assim, enquanto seu trabalhador. Porque ela assegura o acesso desse trabalhador, ela cria uma rede própria para o seu trabalhador, que é o Sereste, e que nasce com uma proposta regional. Então, o Sereste não é municipal, ele é regional. E que nesse Sereste teria um médico do trabalho, teria um técnico de enfermagem, segurança do trabalho, tudo isso ofertado a esse trabalhador, vinculado à atenção básica. Ele garante formação para discussão do saúde do trabalhador. Ele cria as CISTs, que são os Centros de Intersindical em Saúde, que eles estão presentes dentro dos Conselhos Nacionais de Saúde. Então, ele cria uma estrutura para que os trabalhadores estejam representados dentro dos Conselhos Nacionais, Conselhos Municipais e Estaduais de Saúde, que é onde se discute a política, para onde se discute a distribuição do recurso, e que hoje os conselhos são... grande maioria de quem lá representa são trabalhadores vinculados a sindicatos. Os trabalhadores estão muito presentes dentro dos conselhos de saúde. A questão é, que trabalhadores são esses? São da saúde. Você tem o sindicato dos médicos, sindicato dos enfermeiros, sindicato dos técnicos de enfermagem. Você não tem os trabalhadores de forma geral representados. São, na maioria das vezes, sindicatos ligados à saúde ou centrais sindicais com representantes ligados à saúde. Então, você tem centrais sindicais importantes como a CUT, a CTG, presente nos conselhos, mas sempre numa linha da saúde. Então, é a central sindical dos médicos, a central sindical dos enfermeiros. Então, mas eles estão lá representados. E muito porque, por essa política, esse é o trabalhador que foi instituído junto com o SUS, que garantiu a presença deles lá, né, o lugar deles lá. Uhum. Entendi. E agora, acho que já virando o capítulo, né? Como que, do seu trabalho, da sua dissertação, como que ocorreu a dinâmica de expansão dos seguros de saúde no Brasil? Então, eu já falei um pouquinho disso, né? Que a gente encontrou informações que diz que isso se deu por causa das indústrias automobilísticas, e aí se deu por dois movimentos. Uma foi pelo desconto. Se a empresa hoje iniciou com a automobilística, mas hoje qualquer empresa ou indústria, se ela oferece plano de saúde para o seu trabalhador, ela tem automaticamente desconto de imposto de renda. Então, ela é incentivada a fazer isso. Incentivada por quê? Não porque ela está preocupada em dar plano de saúde para o trabalhador, mas porque é uma forma de você garantir que esse trabalhador não faça greve, por exemplo, porque você tem algo de negociação muito forte, porque você passa a oferecer plano de saúde para o trabalhador e a família dele. Então, ela tem desconto disso no imposto de renda, no imposto da empresa. Mas o trabalhador não reconhece esse plano de saúde como uma política do Estado, ele reconhece como uma política daquela empresa. Então, quem presta esse benefício para ele é a empresa. Ele não tem essa ligação de que, como ela tem isenção, isso é dinheiro público. A ligação é a empresa oferecendo para ele, é o empregador. Outro movimento foi que, além de isentar da empresa, eles passam a isentar o plano de saúde do imposto da pessoa física. Então, você desfinancia o sistema duas vezes, porque se a pessoa tem plano de saúde, ela também vai isentar esse gasto do imposto dela da pessoa física. O Estado está dando dois incentivos diretos aí para que se tenha plano de saúde. Você tem movimentos mais recentes de que você instituir um programa, né, de plano de saúde popular, que é você descaracterizar totalmente os objetivos do SUS, ser um sistema universal para todos e ser um sistema para pobre. Então, você garantir um programa aí de plano popular com pacote mínimo, garantir que o SUS seja somente para aqueles muito pobres, ou que o SUS só faça aquilo que é mais caro e que o privado não se interessa. Então, você não tem plano de saúde oferecendo tratamento de câncer, porque é caro. Você não tem plano de saúde oferecendo tratamento de HIV, porque é caro.
Você não tem plano de saúde oferecendo transplante, porque é caro, doação de sangue é caro. Tem uma outra que também é só SUS, hemodiálise, por exemplo. Toda estrutura de hemodiálise que existe no Brasil é SUS. Não pode se o cara tem plano de saúde. Ele vai fazer hemodiálise pelo SUS, porque isso é caro. O sistema privado não se interessa por isso. Então, você tem um movimento de que se oferecer um pacote mínimo da saúde pelo setor privado, o que vai ser esse pacote mínimo? Um atendimento com médico, enfermaria, conseguir um atendimento ali imediato, mas que tudo que fugir aquilo seja SUS. Então, se o cara dá de uma urgência, vai ser SUS, manter toda a estrutura cara pública e para pobre, mas manter ali um pacote mínimo que o setor privado possa ter um novo mercado. Mas mas a gente encontrou no congresso da CUT, no 6º congresso, um depoimento dos trabalhadores em que eles reconhecem essa relação dualística, com essa relação ruim com o setor privado. Eles chegam a dizer que eles deveriam estar defendendo o sistema público de saúde privado e se questionam se esse apoio ao setor privado ou participar, naquele momento, de um seminário com a saúde suplementar, em que eles estavam sendo treinados para reivindicar plano de saúde, era certo ou não. Então, assim, você tem ali um reconhecimento, né, desse trabalhador, dessas centrais sindicais, nessa relação precária com o SUS. Eles sabem da importância do SUS, sabem porque o SUS é quem recepciona eles quando eles mais precisam, seja no sem trabalho, seja para conseguir o benefício junto à Previdência, mas eles também ficam lá reivindicando o plano de saúde porque eles não querem abrir mão desse benefício segmentado para eles. Então, existe toda essa questão, né? Entendi. Interessantíssimo. Acho que, enfim, nessa pergunta aqui, a gente já tem uma série de questões que podem, sim, interessar outras pessoas, né? Outras pesquisadoras, outros pesquisadores, possam se sobre isso. Né? Então, será que é possível, então, a gente dizer se os setores públicos e privados conviveriam harmoniosamente no país? Ou você acha que há muitas intrigas, muitos conflitos entre eles? Né? Eu acho que aí é mais achismo meu do que... Eu acho que hoje o setor privado não iria defender o fim do SUS. Porque o SUS é muito importante para o setor privado. Porque, por exemplo, se existe um setor privado da saúde, existe um setor público, por que se eu tenho plano de saúde só atendido no SUS, o setor privado deveria ressarcir o SUS por esse atendimento? Mas eles não fazem isso. Então, se eu bater com o meu carro e eu tenho plano de saúde, quem vai me atender é o SAMU. Eu recebi o primeiro atendimento e depois, 2 dias, eu já estou melhor e eu vou para o hospital privado. Esse atendimento que eu tive de urgência, o SUS não é ressarcido por isso. E para o setor privado isso é bom, porque é o atendimento caro. A gente tem um exemplo. O atual presidente levou uma facada em Juiz de Fora. Ele foi atendido numa Santa Casa. O primeiro atendimento dele se deu no hospital público. E depois ele foi transferido para o hospital privado. Mas a imagem que fica é que quem salvou a vida dele foi o hospital privado, porque ele foi para o Sírio-Libanês, que a operação foi um sucesso. Mas o primeiro atendimento foi dado pelo SUS. E provavelmente o plano de saúde dele não vai ressarcir o SUS por esse atendimento. Então o setor privado é totalmente dependente do sistema público hoje, assim, porque isso dá lucro para ele. Porque boa parte dos gastos se dá no setor público. E isso é importante. Então, por exemplo, quando o SUS faz vacinação, ele está fazendo promoção para o setor público e para o setor privado. Porque ele não segmenta que só pode tomar vacina quem não tem plano. Então, ao fazer a vacinação, ele está fazendo promoção para o setor privado. Ao fazer vigilância sanitária, de forma é promoção para o setor privado. Está garantindo que essas coisas não cheguem lá. Então, o setor privado hoje vive mais harmonicamente que o setor público, porque para ele é vantajoso. É vantajoso que existe o SUS, que existe essa estrutura, porque, de certa forma, a gente faz promoção para ele também. Evita que essa pessoa chegue lá e traga mais custo para ele. Entendi. Interessantíssimo essa questão. E aí, então, já um pouco ligado a essa sua resposta, os interesses dos planos
estão fortemente associados às relações de trabalho, né? Falo nesse momento aqui, quando, por exemplo, dados da ANS, do DIEESE, como é que você fez isso aí? Como é que você operacionalizou essa? Esse argumento que eu estou trazendo de que as pessoas têm plano quando elas mais precisam e quando elas menos precisam, quando elas precisam, elas não têm, é muito em função dessa relação, né? Por exemplo, quando a gente pega a curva de desemprego, a curva do número de pessoas com plano de saúde, ela acompanha a curva de desemprego. Ou seja, nesse momento pandêmico que a gente está vendo, o número de desempregados que surgir são o novo número de pessoas que o SUS vai passar a atender. Porque são pessoas que tinham plano de saúde vinculados ao seu emprego. Se ele perder o emprego, ele passa a ser atendido no SUS. Um sistema que o fato dele ter tido plano, ele desfinanciou por um longo tempo. E agora ele vai cair nesse sistema desfinanciado e recebendo uma demanda de atendimento que ele não recebia antes. Porque também o fato da pessoa estar desempregada pode impactar nas suas condições de saúde. Então, ele pode precisar de atendimento em função do momento difícil, enfim, das dificuldades que ele esteja passando. E ele só vai ter o SUS para dar esse atendimento. E aí, então, essa relação, né, plano de saúde e dados da INSS era muito de correlacionar plano de saúde com economia, com emprego, com desemprego, porque isso está fortemente ligado, assim. O trabalho formal e a informalidade está muito ligada com o tamanho do setor privado ou não. Entendi. Muito interessante também. E, sobretudo, nesses momentos pandêmicos, né, assim, Covid-19 e tal, é bem uma questão relevante a ser refletida, né? Em determinado momento, resgatando até um pouco de uma questão que você já chegou a citar, mas, enfim, não comentou muito, eu gostaria que você falasse um pouco a respeito das ações da ANS, né, da Agência Nacional Suplementar, para qualificar as centrais sindicais quanto à reivindicação dos planos privados, né? E, ligado a isso, quais centrais sindicais participaram dessas ações, né? Falou daqueles dados que você trouxe de eventos que ocorreram em 2008 e em 2010, salvo engano, seminários. Sim. Mesmo assim, 2008 e 2010 foram um dos momentos de mais pleno emprego no Brasil. Você teve um desemprego baixíssimo ali na casa de 2%, 3%. Então, você tinha um contingente de trabalhador formal gigantesco. E aí, nesse momento, os planos privados de saúde perceberam a importância que os trabalhadores tinham para a sustentabilidade desse setor. Porque com a estabilidade econômica e o número de trabalhador formal, cresceu também a participação do setor privado da saúde, o número de beneficiários, né? E aí eles começaram a criar seminários para fortalecer essa base de apoio que eles tinham, que são os trabalhadores formais, e eles convidaram as centrais sindicais de saúde, as centrais sindicais, eu não vou lembrar todas, mas 80%, as centrais sindicais que participaram desse seminário representavam 80% dos trabalhadores organizados do país. E estavam lá as grandes sindicais, a CUT, o CTG, o TG. Estava lá. E qual era o objetivo deles nesse seminário? Capacitar os profissionais primeiro. Quais são os argumentos que eles deveriam utilizar para conseguir plano de saúde caso eles não tivessem? E que argumento que eles diziam? Falar para o trabalhador, para o empregador, que ele ia ter isenção de imposto de renda, por exemplo. Dizer para o trabalhador que para o empregador, se ele desse plano de saúde para os seus funcionários, a chance de ter greve seria menor. Dizer para o empregador que se ele desse plano de saúde, ele podia argumentar e não reajustar o salário de forma tão alta, porque ele já oferecia o plano de saúde e que o plano de saúde era complemento de salário. E para aqueles que já tinham plano, ensinar eles como eles poderiam reivindicar junto aos empregadores a melhoria desses planos. Então, explicar a eles como é que funcionavam as categorias dos planos,
o que esses planos oferecem, esses pacotes oferecem, ensinar eles a segmentar os próprios trabalhadores a partir da sua função. Então, você tem diferentes níveis de plano de saúde a partir do salário desse trabalhador. Começou a convencer os trabalhadores que eles podiam também financiar uma parte do plano de saúde com desconto no seu salário para ter um acesso a um plano melhor, porque eles também poderiam isentar esse custo no seu imposto de renda. Então, esses foram os movimentos desse plano de saúde. E, juntamente com isso, eles pararam de oferecer planos individuais de saúde, porque isso é custoso para eles. É muito melhor para eles ter um grupo de pessoas vinculadas a um plano do que a pessoa com seu CPF pedir plano. Então, eles começaram a parar de oferecer e obrigar as pessoas que tinham planos individuais a entrar num plano coletivo. Então, eles começaram a criar esses grupos, né? Então, é como se fosse um consórcio. Você não conhece com quem você está, mas todo mundo participa da mesma conta. Então, eles começaram a criar isso. E aí, barateando no início o valor desse plano individual, se ele entrasse no coletivo, mas diminuindo também o pacote de oferta, né, de serviços. E reajustando esse plano da forma que quiser, porque o plano privado de saúde, ele reajusta o plano como ele quiser, se é todo mês, da forma que quiser. A ANS só determina lá um teto, mas os planos de saúde, acho que no ano da pesquisa, ele tinha reajustado 42% naquele ano. Então, que torna impossível com uma pessoa com plano individual conseguir manter esse plano, porque é muito caro, né? Se consome boa parte da renda da pessoa. Então, foi por isso, assim. Uhum. Entendi. E agora, então, já entrando num outro capítulo, você, enfim, no capítulo agora dos acidentes de trabalho, né, no país. São elevadas essas taxas de acidente de trabalho no país, né? E por que há, aparentemente, uma subnotificação? A notificação do acidente de trabalho, ela não é compulsória no sistema? Eu sei que são várias perguntas, mas, enfim, ainda uma outra. Haveria um sistema nacional de notificação desses acidentes? Então, nós somos o quarto país do mundo em número de acidentes. Essa informação se dá, primeiro, porque nós somos um dos maiores países mais populosos do mundo, então isso iria acompanhar, mas o nosso problema, principalmente, não é só o número de acidentes de trabalho, mas o número de subnotificação. Estima-se que o Brasil é o país que mais subnotifica seus números. Então, se a gente não tivesse tanta subnotificação, a gente poderia estar entre o segundo ou até o primeiro lugar em número de acidentes de trabalho. Isso por quê? Porque, exatamente, a gente não tem um sistema nacional de notificação. Esse sistema se dá pelo próprio SUS. Então, a pessoa sofre acidente de trabalho, cria-se uma notificação ali. Só que os trabalhadores da saúde não são formados a fazer isso, a notificar esse acidente de trabalho. Não há um interesse do empregador que esse trabalhador faça essa notificação. Porque se um determinado setor tem muito acidente de trabalho, ele passa a ser acompanhado pelo Ministério do Trabalho, os casos de trabalho vão ficar mais em cima, vão buscar entender o que é. Então, os empregadores ficam meio que controlando e até amedrontam esse empregador a notificar esse acidente de trabalho. Então, muitas vezes, o trabalhador sofre acidente de trabalho, ele não notifica com medo da retaliação ou da pressão que a empresa vai ter. Então, esse é um dos motivos por ser subnotificado, né? Principalmente porque não há treinamento dos trabalhadores da saúde para notificar, não tem um sistema nacional de notificação e o trabalhador se sente muitas vezes amedrontado em fazer isso. Outro ponto é que só o SUS notifica. Então, o setor privado não notifica o trabalho. Então, a gente não sabe, por exemplo, dependendo da gravidade do atendimento, se ele foi atendido no público ou no privado. A gente não sabe. Tem poucos estudos sobre subnotificação de acidente de trabalho no Brasil. Acho que tem a gente encontrou 3 estudos, e todos esses estudos traziam números bem altos. Então, foi em Salvador, em Belo Horizonte
e um na região sul do país, acho que no Paraná, que eles realizaram um estudo. Eles ficaram em frente a uma urgência dessa região e contabilizou durante um período se a pessoa que chegou pelo SAMU era acidente de trabalho ou não. E depois comparou a notificação que entrava no sistema desse acidente. E aí, para cada 10 acidentes, 7 eram subnotificados, em média, nesses estudos. Então, a gente pode ter um número muito maior de acidente de trabalho que não está sendo notificado. Um estudo da própria CUT, realizado em São Paulo, na região do ABC, que para cada 4 acidentes de trabalho, 3 eram subnotificados naquela região. Um estudo da própria Central Sindical. E aí, por que a gente trouxe esse argumento do acidente de trabalho para a dissertação? Porque o SUS, se os trabalhadores se aproximassem do SUS, o SUS poderia ser muito importante para evitar a subnotificação. Porque se eu fortaleço essa discussão dentro do sistema público de saúde, se eu fortaleço a estrutura dos Serestes para fazer a notificação, se eu me aproximo da estrutura do SAMU para capacitar esses profissionais do SAMU para notificar sem trabalho, eu poderia diminuir muito a subnotificação e conseguir ter dados que pudessem fazer com que esses trabalhadores reivindicassem melhores condições de trabalho, reivindicassem uma maior responsabilização da empresa nesses acidentes de trabalho. Mas isso se torna muito difícil por causa da subnotificação. Entendi. E quais são os percentuais de letalidade desses acidentes de trabalho no país? Né? Em determinado momento você vai apontar que esse número, numa série histórica de 2000 até 2013, foi ainda maior do que o número de mortos pela polícia em todo o país. Né? E aí, então, fale um pouco sobre isso e também, enfim, eu sei que talvez até foge um pouco do escopo do seu trabalho, mas por que isso é tão pouco falado, né? Tão pouco televisionado, enfim, discutido na grande mídia, né? Então, a gente pegou essa série histórica, né? E isso foi muito no acaso, essa ideia de fazer essa série histórica, porque foi no momento que eu estava fazendo a dissertação, tinha tido uma operação no Rio de Janeiro e tinham morrido um número absurdo de pessoas nessa operação. E aí, conversando com o meu orientador, a gente estava falando sobre como a mídia, né? A grande mídia se interessa por mostrar essa informação. E não se interessava tanto por dizer do acidente de trabalho que o número de mortes também era altíssimo. Não colocando uma coisa sobre a outra, mas tentando dar visibilidade a isso. Né? A gente não está dizendo que morrer por acidente de trabalho é pior do que morrer pela polícia, mas as duas coisas são gravíssimas e precisavam ser mostradas e ter mais visibilidade. Aí a gente fez esse estudo e tentou mostrar essa curva, né? Tanto de morte, de óbitos, tanto por causas, né, de mortes realizadas pela polícia, esse policial estando em trabalho ou não. E a gente deparou que, em um dado momento, a curva do número de mortos de acidente de trabalho chega a ser superior à de pessoas mortas pela polícia. E mesmo assim, a morte pela polícia tem mais visibilidade do que a pessoa que morre por acidente de trabalho. E a gente viu que isso se deu por vários motivos. Assim. Primeiro que essa curva pode ter aumentado. Por que a curva de acidente de trabalho foi maior? Porque houve uma injeção de dinheiro no setor da construção civil, que é um setor que mais tem acidente de trabalho e mais morte também. Então, o investimento nesse setor e a ampliação desse setor puxou a curva para cima.